qual o destaque, qual a contribuição, qual é o ramo, né, do conhecimento ou da cultura ou da teologia que cada um desses pilares vai contribuir para formar aquilo que nós chamamos de civilização ou de cristandade católica? Certo, antes de chegar nesse tema, eu gostaria de comentar uma outra coisa. Essa eu escrevi, tendo em vista isso que eu acabei de comentar, mas eu também pensei em 2 objetivos com esse livro. O primeiro é que levar as pessoas a pensarem Grécia, Roma e Israel como juntos e não separados. Nós estamos num ambiente que já dura muito tempo, obviamente séculos, de ultra especialização. Então uma pessoa se especializa em Grécia, outra especializa em Roma, outro na história de Israel, outro Idade Média, outro Idade Moderna e perde a noção do conjunto. Isso é um erro. As pessoas têm que entender uma noção do conjunto, do geral, para depois ir para o particular. Nosso professor em comum, o professor Orlando Fedeli, ele só conseguiu desenvolver uma grande teoria da história, por exemplo, da gnose, do panteísmo, a teoria das 3 revoluções, porque ele tinha uma visão ampla de história. Se ele fosse um ultra especializado em Idade Média, ele não teria chegado a essa conclusão. Sem dúvida. Só porque ele tem uma visão ampla de história que ele conseguiu ver com um bom panorama. Ora, pessoas com visão panorâmica, como o professor Orlando, antigamente era mais comum ter pessoas assim, estão sumindo. Então as pessoas estão cada vez mais especializadas. Então eu volto a convidar as pessoas para ter uma visão panorâmica. Então, o conhecimento da Idade Média e do mundo antigo passa por uma visão desses 3 olhados conjuntamente, não em separado. O segundo objetivo também de eu ter escrito esse livro foi que é uma desatenção, não sei porquê, não sei explicar, dos católicos em relação ao Antigo Testamento. Basta conversar com as pessoas e fazer uma pesquisa no YouTube, em canais, pouquíssimos católicos comentam sobre o Antigo Testamento. É uma coisa surpreendente até. E o estudo do Antigo Testamento, pelo menos na divulgação para o grande público, está sendo feito por protestantes e judeus, né? Seria interessante que os católicos entrassem nessa divulgação e olhassem com mais cuidado o Antigo Testamento. Por exemplo, o livro dos Macabeus, que não é abordado nem por protestantes nem por judeus, praticamente você não acha ninguém comentando ou falando, né? Então, é uma desatenção que existe, não sei explicar porquê. Então, o livro também eu escrevi tendo em vista esses outros 2 objetivos. Agora, voltando então à pergunta, então, o primeiro pilar, né, na história foi Israel, né? Então, o pilar ligado à teologia, então, do povo de Israel é que nasceu o Messias, a né? revelação. A revelação, etc. Então, esse é o lado de Israel. O lado da Grécia, o lado da filosofia, que teve Platão, teve Aristóteles, também teve um profundo conhecimento em relação às artes, à música. Então, esse foi a paideia, esse foi então o segundo pilar. O terceiro é Roma, que desenvolveu como nenhum outro povo na história até aquela data um direito de altíssimo nível, realmente surpreendente para um povo pagão. E também as instituições romanas, né? E também as próprias instalações físicas, né? A própria infraestrutura romana. E pouca gente para pensar, porque Roma venceu de modo definitivo a visão do nomadismo. Depois eu posso comentar em mais detalhes o que eu quero dizer com isso. Mas, em suma, os 3 pilares são esses. Cada povo se especializou, né? Tendo visto sua história, suas dificuldades, nesses 3 setores. E o que é interessante, Marcelo, que a Igreja Católica, nos lugares onde ela chega, as culturas e conhecimentos com os quais ela trava contato, ela nunca despreza aquilo que há de bom e de verdadeiro. Isso se viu não só aqui na América, se viu no Japão, se viu... E aqui também, né? Os judeus até, por assim dizer, usaram um pouco o conhecimento dos gregos. Mas os católicos já, desde o começo, com os padres da igreja, viam que, como toda verdade é católica, aquilo que de verdadeiro os gregos tinham descoberto podia ser usado e deveria ser usado, não é isso? Exatamente. Eu uso até a figura do vinho, aí tá aí o vinho, não é à toa que o vinho tem que estar aí. Porque, pegando o exemplo do mundo grego, então o mundo grego desenvolveu a filosofia. Então, a filosofia é filha da Grécia, né? Santo Tomás de Aquino chamava Aristóteles de o filósofo. Só que misturava a excelência da filosofia, da paideia, misturado com as bizarrices e erros do paganismo. Então, havia uma coisa misturada.
E onde é que eu quero chegar com o vinho? Na Grécia, eles misturavam vinho com água salgada. Roma também. Ora, a água salgada tem o simbolismo do paganismo. Santo Agostinho usou isso como metáfora, como figura. Ora, ao longo da Idade Média, passou-se a tomar o vinho separado da água salgada, né? Óbvio. Então, até o vinho simboliza isso. Então, os padres da igreja, né, Santo Agostinho e depois, obviamente, São Tomás de Aquino, que está no cume desse processo, purificaram, então, tudo que havia no paganismo, né, excluíram aquele lado pagão, aquele lado bizarro que havia, cheio de erros, e ficaram e aproveitaram, então, a filosofia, igual o do Império Romano. Então, a Igreja Católica, então, ela tem essa sabedoria de nunca desprezar. Os jesuítas também não desprezavam a cultura local, aproveitavam a língua, aproveitavam o que era possível aproveitar e combatiam os erros do paganismo. E o que você comentou, Marcelo, desse desconhecimento do Antigo Testamento, mesmo pelos católicos, né? E até se formou uma certa ideia de que o Deus do Antigo Testamento era um Deus diferente, por assim dizer, como se isso fosse possível, né, do Deus do Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus era um Deus cruel, um Deus vingador, etc. Né? Deus é sempre o mesmo, claro. Por isso que a verdade que ele revelou, e Nosso Senhor disse, nenhum jota será tirado da lei. A lei permanece. O que mudou foram as normas dadas a Moisés, que eram particulares ao povo judeu, né? E aqui tinha a questão das carnes, né? A questão que, por exemplo, os judeus não podiam comer carnes de animais que não ruminassem e não tivessem o casco fendido, né? O que isso aqui simboliza e como é que a gente pode ver isso, que isso alimentou e ajudou a formação da cultura católica? Aliás, esse é um dado interessante, porque o Antigo Testamento, né, que infelizmente tem uma desatenção sobre... Só lembrando que o Concílio de Trento tem palavras extremamente bonitas sobre o Antigo Testamento, e os padres do Concílio de Trento dizem que veneram com igual valor o Antigo e o Novo Testamento, porque eles são feitos pelo autor, pelo mesmo Deus, óbvio. Uhum. Então não tem sentido desprezar um em detrimento do outro, que ela faz parte do mesmo todo, né? Então, nós vemos então que não tem razão para os católicos desprezarem isso. Outra questão interessante é que o Antigo Testamento é um livro de história, né? Não é um tratado de filosofia e nem um tratado de teologia, né? E nem de física, né? Nem de física, nem de astronomia. É história. A gente vê que realmente a história é mestra da vida, né? Cícero tinha razão. Mas então, e depois tem um monte de... não vou aqui entrar em exegese bíblica, né? Mas toda a passagem do Antigo Testamento ela foi real, realmente aconteceu aquilo, e também é possível extrair aprendizado sobre isso. O Antigo Testamento se ensina por meio de simbolismos ou raciocínios em cima disso. E aí nós vemos a questão da alimentação, que também é uma coisa muito mal vista hoje em dia, achar que a alimentação não tem simbolismo. É uma coisa só, né, para o mundo, feita só para o mundo material, para a gente repor as energias. Ora, no Antigo Testamento, os judeus tinham rituais de como comer, havia todo um simbolismo relacionado à comida, idem para a Grécia, idem para Roma, no Israel mais profundo, claro. E aí entra a questão, então, do casco, né? Então, por que o casco ser bipartido? É porque ruminar significa, simbolizando, meditar. Casco bipartido, os dois testamentos. Então, ensinando aos judeus que viria mais um testamento, que eles deveriam, então, meditar sobre os dois, não só sobre um só. Aceitar, né? O Novo e o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento. E você sabe, Marcelo, no livro você comenta aqui da questão da Arca da Aliança, quando ela foi roubada pelos filisteus, né? E só aconteciam desgraças com eles. Chegaram uma hora para os judeus: olha, eu vou devolver porque não está dando certo. E a arca justamente simbolizava a igreja, porque ela tinha o maná, que é o símbolo da Eucaristia, e tinha as tábuas da lei, né? Tinha então a fé e tinha a moral. E quando eles vinham trazendo de volta, o caminho era muito acidentado, estava num carro de boi, ninguém podia tocar na Arca da Aliança, senão era fulminado. E em dado momento a arca fez que ia cair, e alguns foram tentar apoiá-la com a melhor das intenções, não deixar que a arca caísse no chão, e foram fulminados, né? Exatamente. Ou seja, na igreja não se mexe
ainda que seja com boa vontade. Com boa vontade. Né? A doutrina é intocável. É intocável. E falei aqui do maná, o maná que Deus fez chover no deserto, né? Que era também um alimento, e um alimento que continha todos os sabores. Exatamente. Também aqui tem muito simbolismo, né? Tem, porque no céu nós vamos ter, isso é uma coisa pouco comentada, aliás, né? Me baseio num padre, ele dizia que no céu nós vamos ter a plena satisfação dos nossos sentidos. Então o nosso paladar vai ser totalmente saciado, porque nós vamos ter corpo e alma no céu, nós não vamos ter a natureza violada, como alguns já defenderam, só vai ter a alma como uma espécie de anjos no céu. E essa história do maná satisfazer os sentidos é uma espécie de prefiguração no céu, onde nós vamos ter os sentidos saciados, né? Então é uma ponte aí bem interessante que Deus dá, porque o alimento veio do céu, né? Então dá essa ponte com o céu. Eu não me lembro de nenhuma outra ponte tão perfeita nesse sentido na história como o maná. Sim. E Marcelo, como todo símbolo, ele vai contribuir e vai ensinar não só aspectos positivos, mas também negativos. Eu contei aqui na tentativa de tentar ali salvar a arca, mas tem também, por exemplo, as consequências para o povo judeu do cativeiro na Babilônia. Né? Qual impacto isso teve do ponto de vista teológico ali para os judeus e que até hoje nos serve como um ensinamento? Infelizmente, lá quando aconteceu, né, o cativeiro da Babilônia, teve um antes e um depois. Isso é interessante observar, porque, aliás, Israel só sobreviveu por causa da misericórdia de Deus e era o povo eleito, porque uma nação pequena, cercada de tá certo que os filisteus não eram dos mais fortes, mas fazia ameaça ali com Israel. Uma coragem elogiável. Né? Uhum. Mas eles tinham a pressão do Egito, que era muito maior, dos assírios e dos babilônicos. Quer dizer, só uma ação de Deus ali na história que protegeu Israel, porque ali era para ter desaparecido. Agora, voltando então à questão. Então, primeiro teve a invasão lá dos assírios, que ficavam no norte, e aí então conquistaram o reino do norte de Israel. Teve uma cisão, né, o reino do norte e o reino do sul, e aí 10 tribos desapareceram da história. Né? Na realidade, essa conta é meio forçada, mas ficou como 10 tribos que sumiram. Ficou no sul a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e também os levitas. Então o cálculo de 10 fica meio estranho. É porque se somava 13 tribos por causa dos 2 filhos de José, né? Que estão na realidade de 12, virou 13 tribos. Por isso que essa conta 10, 13. Mas mesmo assim, também alguns consideram que ficaram outras tribos em grau menor no sul, mas pouco importa. As 3 eram importantes: Judá, Benjamim e a tribo de Levi. Da tribo de Judá que veio o Salvador, da tribo de Benjamim veio São Paulo. Né? E aí depois veio então a invasão dos babilônicos, que então pegaram todo aquele povo do sul e levaram para a Babilônia. Na realidade, alguns judeus ficaram lá, residuais, que alguns dizem que gerou os samaritanos, né? Que faz remissão lá já no Novo Testamento, que se misturaram com povos pagãos lá da região e que tinham alguma lembrança das tradições, mas com uma coisa muito misturada. Então, a esse povo, então, né, muitos foram massacrados, claro, esse povo foi para o exílio ao tempo de alguns profetas, né, ficaram no exílio, só que, infelizmente, quando eles voltaram com doutrinas estranhas para Israel, e Israel nunca mais se purificou disso. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.